A palavra do pastor sempre é uma palavra pastoral, né? Os grandes pregadores aí que deixam a praia, missionária Abigail, o pastor Gerson, para Irmã Maria do Carmo, o pastor é palavra pastoral. Queridos, eu quero ler dois textos. Provérbios 23, 7, você não precisa abrir. Agora abra comigo o outro texto que eu quero que você acompanhe, que é 2 Reis, por gentileza, capítulo 4. Este eu quero que você acompanhe depois, por favor. 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler o primeiro texto, só ouça e permaneça em 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler Provérbios 23, 7, depois do texto que os amados estão aguardando. Que nos diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Na sua tradução, algumas vai estar como imagina ser o seu coração, ou como pensa na sua mente. 2 Reis 4 nos diz: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado um credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu para a serva: não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga amém. Você conhece essa leitura que nós fizemos? Na verdade, Deus me deu essa palavra quando eu estava ouvindo as irmãs, a irmã Carla, depois a irmã Deise. E Deus, ele é tremendo, né? Naquilo que nós estamos ouvindo da parte do Senhor, aquilo que nós estamos ouvindo da parte de Deus, a palavra de Deus, ela nos declara em Isaías 55, que assim como a água que está sobre as nuvens e desce sobre a terra, e ela vem e rega a terra e cai sobre a semente e faz a semente brotar, assim a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre o que apraz a Deus. Querido, preste atenção. Deus usa uma metáfora, Deus usa uma linguagem de figura através do profeta Isaías para mostrar a sua fidelidade, a sua grandeza, o seu comprometimento com a sua própria palavra, a sua seriedade com aquilo que sai da sua boca, e como ele honra e cumpre o seu compromisso com a vida de alguém. Porque Isaías declara exatamente isto, esses aspectos, quando lá diz que a palavra que sai da boca de Deus. Primeiro eu quero te lembrar que não é qualquer palavra. Primeiro é a palavra, singular. Quando fala a palavra, fala de João primeiro, o verbo vivo, o verbo que era o próprio Deus, o verbo que estava com Deus, o verbo que tabernaculou-se, o verbo que tomou forma humana. É a palavra bara de Gênesis capítulo 1, é a palavra que transcende os tempos, as eras, os milênios, é a palavra que vai além da própria eternidade, é a palavra que estabeleceu a eternidade, é a palavra que gerou a eternidade, é a palavra que é excelsa, maior, acima, sublime, imbatível, indelével, imutável, incomparável. É a palavra fidedigna,
É a palavra da criação, é a palavra que gera, é a palavra que produz, é a palavra que fortalece, é a palavra que produz impacto, pois a Bíblia diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha, é um martelo que vem para quebrar, para arrebentar, é a palavra que tem autoridade. Deus diz: a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, porque ela não é qualquer palavra, ela é a minha palavra de autoridade e poder. A palavra que sai da minha boca é a palavra que sai de onde você sabe a sua origem, é a palavra que você conhece porque você sabe qual é o seu lugar. É a palavra que veio diretamente daquele que é o Deus imutável e que vela, que se coloca de lado desta palavra para mim. Ele diz: esta palavra, quando sai da minha boca, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela não fica presa. Jeremias, ele declara e diz no capítulo 32, estando eu na cela, na prisão, veio a mim. Observe que ele estava aprisionado. Não importa se o homem está na prisão, se o homem está no monte, se o homem está no vale, não importa se o homem está na caverna, a palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus vem do alto, a palavra de Deus vem de cima, a palavra de Deus ela produz, a palavra de Deus ela vai até a divisão das juntas e medulas, a palavra de Deus ela concretiza, ela estabelece, a palavra de Deus, diz o salmista, cria e gera, pelo poder da sua palavra, Deus criou, gerou e estabeleceu todas as coisas. Deus diz: a palavra, esta palavra, não é qualquer palavra, é esta palavra que sai da minha boca, ela sai de mim como a fonte inexorível, a fonte imutável, a fonte inesgotável. A palavra que sai de mim, ela sai jorrando, transbordante como a cachoeira, ela sai brotando vida, gerando vida, produzindo dentro daquele que ouve uma fonte. A palavra que sai da minha boca, ela já sai estabelecendo a minha vontade, o meu querer, o meu pensamento. A minha palavra é soberana. E a minha palavra, quando ela já vai determinante. Ela já vai ortogante. Ela já vai desfazendo todos os embaraços. Ela já vai quebrando tudo aquilo que se levanta contra o que eu quero que aconteça na sua vida. A minha palavra ela já vai gerando esperança, alegria, gozo. A minha palavra já vai te mostrando a minha fidelidade. A minha palavra já vai diante da crise te mostrando a solução. A minha palavra já vai no teu deserto mostrando para ti mesa preparada. A minha palavra já vai aonde tu te encontra, já mostrando a minha grandeza e abrindo a tua visão e mostrando que aonde a minha palavra está a mudança, está a cura, está a resposta, está o milagre. Glória a Deus. A palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia, porque a minha palavra vai preencher o vazio da alma. A minha palavra ela vai transbordar de gozo e de alegria. A minha palavra ela vai encher o teu ser, a tua mente. A minha palavra vai vislumbrar diante dos teus olhos a minha majestade, a minha grandeza. A minha palavra vai reluzir diante dos teus olhos o brilho da minha refulgente glória. A minha palavra vai revelar a você o meu caráter. A minha palavra vai demonstrar a você quem eu sou, o que eu sou e o que eu quero fazer e realizar, independente da circunstância que você Glória a Deus. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas ela cumpre
o que apraz a Deus. O que é que apraz a Deus? Jeremias 29, versículo 10, 11 e 12, Deus diz: certamente, passados 70 anos, eu, o Senhor, e observe que ele usa o profeta para falar a sua palavra. Eu, o Senhor, passados 70 anos, vos visitarei. O Senhor diz por sua palavra o que ele fará. E ele diz que em 70 anos não haverá espaço, não haverá ausência de esperança, não haverá lugar para a descrença, não haverá lugar para o desânimo, porque Deus já produz ânimo, alegria e gozo, dizendo: não importa se são 70 anos, eu pensei os pensamentos que eu penso acerca de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pode ser 70 anos teu cativeiro, mas eu libero a minha palavra dizendo que eu vos trarei de volta, e aquilo que eu estabeleci, aquilo que eu determinei, aquilo que eu escolhi na minha soberania para a sua vida, não haverá cativeiro, não haverá inferno, não haverá demônios. Eu já digo pela minha palavra, eu sei o que eu vou realizar diante do teu cativeiro. E ele diz: porque eu sei quais são os pensamentos que eu penso de você. Eu sei o que você está passando, o que você está sentindo, o que você está vivendo. Mas eu sei o que eu, na minha palavra, já estou gerando, já estou trabalhando para brotar pela sua fé, para gerar dentro de você rebentos de honra, rebentos de glória, rebentos que frutificarão, rebentos que crescerão como a árvore frondosa. Deus está dizendo através de Jeremias: você pode estar no cativeiro, mas é tempo de olhar para cima e trazer a memória que eu sou Yahvé, Elohim, Adonai, El Shaddai, que eu sou Deus da fidelidade, que eu sou Deus que chamei Abraão, que eu sou Deus que abri a madre de Sara, que eu sou Deus que não permiti que Agar e seu filho Ismael morresse. Eu sou Deus que mostrei uma fonte de água. Eu sou Deus que marquei o encontro no vale de Jaboque com Jacó e mudei o seu caráter e fiz dele príncipe. Eu sou Deus que em Gerar não deixei Isaac descer ao Egito, porque onde tem semente, onde tem a minha palavra, tem milagre, tem resposta, tem cura. Deus estava dizendo: eu sou Deus que não mudo, que sou, que faço, que transformo, que liberto e que revelo a você que, independente das suas crises e das suas circunstâncias, eu sou a palavra e tenho a palavra que você precisa para reescrever a sua história. A palavra que sai da minha boca não volta vazia, cumpre o que me apraz, porque eu sei o que eu penso a seu respeito. Eu sei melhor que você, que é melhor para você. Eu não lhe dou às vezes o que você me pede, porque o que você me pede é o que te agrada, mas não é o que vai te tornar feliz. Eu não faço às vezes o que você me pede, porque o que você me pede é a tua vontade. Mas mesmo quando eu digo não, eu estou te dando a oportunidade para, na minha palavra, te revelar a grandeza da minha majestade e operar de maneira tremenda na tua vida. Por que eu estou dizendo isso e falando da palavra? Porque nós lemos um texto que é conhecido de todos vocês, e você vai entender a diferença de eu ouvir a palavra, crer na palavra, obedecer a palavra, mas saber acima de tudo quem é o Deus desta palavra, que move a minha vida, que gera expectativas dentro de mim, que gera visão diante de mim, que gera mudanças interiores dentro de mim. A Bíblia fala de uma mulher que perdeu seu marido
e que vieram os credores tirar os seus filhos. E diante da crise que se instalou na sua casa, porque ao morrer o seu marido, morreu o seu alicerce, morreu a sua benfeitoria, morreu aquela que a guardava, que a protegia. E quando falou-se de levar os seus filhos, estava se dizendo que estava arrancando-lhe o seu futuro, a sua visão daquilo que poderia lhe garantir, de fato, a segurança na sua vida. Agora observe que quando ela perde o marido, e quando vem os credores, e diz que vai levar os seus filhos, observe que ela não aceita isso passivamente. O grande problema da igreja hoje, ou um dos grandes problemas, é que nós dizemos, e a irmã Carla nos exortou com muita graça e propriedade de Deus, é que nós dizemos aqui no culto que nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Se nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos, queridos, por que é que diante da primeira luta que assola a nossa alma, a gente escolhe ficar enclausulados dentro do nosso quarto, na nossa casa? Eu vou lhes dizer algo e me sinto com propriedade e autoridade para dizer. Em toda a minha vida de pastorado, eu acredito que eu posso trazer na minha memória, desses quase 30 anos servindo a Deus, que eu devo ter ficado na minha casa, acredito, que umas 5, 6 vezes. E isto por enfermidade, por situações que de fato me impeliram a ficar até por questão de cautela e de prudência. Mas eu não me lembro, diante das minhas angústias, das minhas aflições, das portas fechadas, do diabo perguntando onde estava o meu Deus, de abrindo o meu armário e não tendo leite para dar ao meu filho Ezio, como ele me acordou um dia, quando eu pastoreava a igreja no interior de São Paulo, e ele chorando, pedindo: pai, me dá leite, porque nós tínhamos feito eles dormirem, porque não tínhamos nada naquela noite. E mesmo quando ele me acordou chorando, e eu, diante disso, não aceitei passivamente essa situação, eu dei água e fiz ele dormir, e não aceitei passivamente, dobrei o meu joelho e tive uma conversa muito séria com Deus e disse: Deus, o negócio é o seguinte, eu sou teu servo, eu sou teu filho, meu filho acabou de pedir leite, eu não tenho na minha geladeira a não ser 2 garrafas com água. Eu vou dizer para o Senhor o que é que eu quero amanhã de manhã aqui na minha casa. E eu fiz uma lista e comecei a dizer para Deus: eu quero batata doce, eu quero jabá, eu quero costela, e fui dizendo para Deus, e eu quero café, e eu quero isso, e fui dizendo para Deus, e eu quero, 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 porque a minha barriga está roncando e o meu filho não tem leite, e o Senhor me fez uma promessa que se eu ouvisse a tua palavra, não faltaria o alimento na minha mesa. E Davi disse: fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu disse: o problema não está no Senhor, o problema está que eu fui dormir e eu esqueci de falar com aquele que é o dono do supermercado da cidade de Linhares. Então aqui está a lista, e isso é para amanhã de manhã. Glória a Deus. E quando eu amanheci o dia com o carro 0 quilômetro, que Deus tinha usado a empresária para me dar, e não fazia muito tempo o carro não, 6 meses, estava lá entre o meu carro e a porta da minha casa, exatamente a compra que eu descrevi para Deus naquela manhã. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Mas o nosso problema é que quando insurgem-se as intempéries, as situações, a gente revela nesta hora qual é de fato a percepção que nós temos diante da crise. E nós revelamos o tamanho da circunstância que se torna maior do que a nossa visão.
e demonstramos com nossas atitudes em meio às circunstâncias que nós, de fato, não cremos nesse Deus que dizemos tanto aqui quando cantamos cada vez que minha fé é provada, e Deus não rejeita oração, e até mesmo no culto ontem que foi uma glória, mas quando chega a crise, quando chega o deserto, quando chega a situação, a gente, igual uma gelatina, como ontem parecia um iceberg aqui, mas de repente essas circunstâncias nos tornamos uma verdadeira gelatina mole, que se desfaz, se torna em água, porque nesta hora a gente revela para Deus qual é a percepção que nós temos dele. Qual é a percepção que nós temos de Deus? Nenhuma. Porque aí nós nos enclausulamos, nós nos afogamos nas nossas mágoas, nós entramos no nosso quarto. O problema não é entrar no quarto e chorar nos pés do Senhor, porque o profeta mandou essa mulher entrar no quarto. A diferença é que essa mulher entrou no quarto com uma direção, e essa mulher obedeceu a direção do profeta porque ela já tinha uma visão, e antes dela procurar o profeta, ela tinha uma percepção. Ela tinha uma percepção que diante da morte do marido, ela sabia que Yahvé continuava vivo. Ela tinha a visão que diante dos credores que vinham roubar o seu filho, ela sabia que Deus tinha profeta na terra. O problema é a maneira como nós lidamos, como nós agimos ou reagimos diante da crise que bate na nossa porta. Nós precisamos abrir a porta para a crise e apresentar para a crise quem é o Deus que está conosco no meio do deserto. Nós precisamos, no meio do deserto, aprender como Elias: Deus, o teu Espírito habita na minha vida, e segundo a minha palavra, vai chover ou não vai chover? Eu posso não entender o que está acontecendo, mas a tua palavra não volta vazia, e se eu crer aquilo que diz a tua palavra, eu posso não entender o que está acontecendo, mas quando me posicionar pela fé e confiança, eu verei a tempestade que virá diante do meu deserto. Aleluia. O problema é que nós tão facilmente paramos à beira do caminho e escolhemos o caminho mais fácil. Por que escolhemos o caminho mais fácil? Porque já está dizendo, é o caminho mais fácil. É mais fácil eu ficar feito a galinha e eu vou lá na minha casa. Eu falei, mais fácil. É mais fácil do que eu romper o desafio que afronta a minha fé. É mais fácil ficar enclausulado dentro de casa e pedir oração do que mesmo arrebentado e ferido, eu agir de fato como quem tem o peso de um nome de glória sobre a minha vida. A Bíblia nos diz, em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, que Jabes, um dia, diante da crise que assolava a sua mente, porque o significado do seu nome imputava na sua mãe um peso de cobrança e de mazela, porque o seu nome, quem olhava para ele, significava lembrar que ele fez sua mãe sofrer. O contexto e a teologia do nome de Jabes significa entender que a sua mãe teve ele, gerou ele em momentos difíceis, não apenas na concepção, mas durante o processo da gestação de Jabes, sua mãe sofreu e possivelmente quase morreu quando ele nasceu. A Bíblia não fala do nome da sua mãe, mas fala da dor que ela sofreu. Ele poderia trazer esse karma sobre a sua vida, aceitar essa maldição, a imputar sobre ele esse desespero eterno, mas chegou a hora que ele parou e disse: chega! Ele tirou os olhos do karma que o seguia. Ele tirou os olhos do falatório dos que lhe apontavam. Ele fez o que Paulo diz aos Romanos 12, versículo 2. É tempo de atitude, é tempo de mudança, é tempo de restaurar a mente, é tempo de não aceitar aquilo que o inferno tenta imputar na minha vida. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e experimentei de maneira racional o que Deus tem para a sua vida, e não vos conformeis. Assim como Paulo exorta, nós não
não nos conformarmos com aquilo que o mundo tenta impor e sobre a nossa vida trazer como jugo. E Paulo diz para nossa atitude e diante das nossas escolhas, escolhermos vislumbrar a grandeza de Deus pelo conhecimento do seu Espírito, pela revelação da sua palavra. Jabes tomou essa atitude e disse: chega, Deus, eu quero ter uma conversa com o Senhor. Até agora todos olham para mim e imputam sobre mim a dor e sofrimento da minha mãe. Só que tem uma coisa: a partir de agora a tua mão, Senhor, desejo que seja sobre a minha vida. Eu coloco o meu futuro, as minhas finanças na tua presença. Eu coloco o meu caminho, minha confiança diante de ti. Eu entrego a ti, eu removo esse jugo e peço que o Senhor mude a minha história, que o Senhor escreva um novo capítulo. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes e o tornou mais ilustre da sua casa, o mais honrado entre os seus irmãos. Mas ele levou um tempo para entender que a vida irá nos impor algumas quedas. Mas quando as quedas baterem na nossa porta, a escolha de ficar prostrado ou de pé não é de Deus, é minha. Ruth era uma mulher da vida. Raabe, era uma mulher da vida. Era uma mulher fácil. Mas quando ela vislumbrou a grandeza de Deus, por aquela que ela ouviu falar do que Deus fez, quando ela deixou que os relatos gerassem dentro dela a confiança, a esperança e a perspectiva de mudança na vida marginal que ela vivia, e ela demonstra isso quando fala aos dois espias e diz: olha, lembrai que eu vos acolhei na minha casa, lembrai o que eu fiz, e sei que vocês invadirão, e sei que esta cidade já está entregue na mão do vosso Deus, lembrai-vos de mim. Ela está dizendo: a crise vai aumentar, o que está ao meu derredor vai descer como um buraco, mas eu escolhi esperar no Deus que eu não conheço, porque eu acreditei no agir das suas mãos e na fidelidade dele para com o seu povo, os hebreus. Glória a Deus. As escolhas que eu faço diante da crise que tenta se impor diante da minha fé, as escolhas que eu faço, o posicionamento que eu tomo, tem o poder determinante de estabelecer aquilo que eu espero, de concretizar os sonhos que eu sonho, de concretizar os projetos que estão dentro de mim. As escolhas, a decisão, a postura que eu tomo diante de tudo que está tentando assolar a minha vida, a minha escolha tem poder de fazer a mão de Deus se mover dos céus em direção à minha cabeça. As escolhas que eu tomo, a decisão que eu tomo, tem poder de fazer vir chuva de Deus como temporal no meio do meu deserto. As escolhas que eu tomo, o conhecimento que eu escolho ter de Deus, a dependência que eu escolho ter nele, tem poder de agir, quebrar os ferrolhos que fecham diante de mim todas as portas, porque Deus não depende do pouco para fazer o muito, Deus não depende do muito para fazer alguma coisa. Na verdade, Ele usa o nada, mas Deus escolheu o pequeno, e o pequeno é você. Mas se a tua fé estiver nele, te prepara, porque a tua fé trará uma manifestação da glória de Deus diante da crise que você está vivendo. Aqueles 4 leprosos, desprezados, esquecidos, não podiam entrar na cidade, viram a crise, a fome em Samaria, o desprezo da cidade, as portas fechadas, ao horizonte o deserto. Os assírios estavam no acampamento, comida não entrava, comida não voltava, não tinha esperança, não tinha comércio, porque o inimigo fechou as portas. Eles conversaram, reconheceram o grau da crise, mas tomaram atitude. Eia, levantemo-nos,
Iremos até lá, porventura podem nos matar, mas se porventura nos deixarem viver, viveremos. Eles creram contra a esperança. Eles acreditaram naquilo que eles não estavam vendo e agiram quando caminharam em direção aos assírios, e Deus fez os passos deles se multiplicar ao ponto daqueles que eram promotores da crise sobre Samaria e portanto da fome sobre os 4 leprosos, à medida que eles caminhavam em direção aos assírios, Deus fez os seus pés se multiplicarem, e lá no arraial dos assírios eles acharem que eles tinham agora arregimentado 3 exércitos para combatê-los. Deus usa 4 leprosos que não aceitam a crise diante dos seus olhos, a fome na sua barriga, não aceitam mais o desprezo que estão vivendo, não aceitam estar mais na porta de Samaria, decidem se unir, decidem unificar-se numa visão, num propósito, mas agem. Eles não ficam choramingando, estavam magros, estavam com fome, eram leprosos, eram desprezíveis, mas decidiram agir, decidiram acreditar naquilo que os seus olhos não viam, mas decidiram acreditar que há uma esperança quando eu resolvo ter uma atitude diante da crise que me cerca. E quando chegaram lá, estavam os animais, o ouro, a prata, tudo o que era e pertenceu ao exército dos assírios. Eles disseram: eia que hoje é um dia de gozo e alegria e de esperança, voltemos ao rei e anunciemos a ele que Deus descortinou os céus e cumpriu a promessa de Eliseu, dizendo: amanhecer do dia não haverá mais crise, porque a palavra que sai da boca de Deus quando gera fé, e a fé gera atitude, o céu se abre e a glória de Deus se manifesta sobre a sua vida. Foi o que aconteceu com esta mulher. Ela sabia quem era Deus, conhecia Deus no seu relacionamento, na sua intimidade, e ela disse: não, eu não vou ficar aqui passiva quando o demônio, o capeta, o diabo, os credores, para arrancar a única herança que eu tenho. Meu marido já foi, e agora vou tirar de mim a minha herança? Não aceito isso aqui não. O texto não diz, mas o contexto me permite saber que ela buscou Yahvé na sua alma, buscou Yahvé no seu sentimento, buscou Yahvé no seu entendimento. E quando ela trouxe a memória de quem é Yahvé, certamente o Espírito de Deus trouxe a memória o que Deus no passado havia feito na vida dos seus ancestrais. Certamente ela lembrou do Deus que mandou cordonize diante da crise, quando o povo queria apedrejar o seu líder Moisés, e Deus mandou lá do mar cordonizes, e cordonize não vem do mar, mas quando Deus quer mostrar que Ele é Deus, Deus haverá de agir de maneira que você não espera, que você não imagina. Basta apenas você tomar uma atitude, uma decisão de escolher não perecer, quando existe um Deus que vela pela sua palavra para cumprir a sua promessa sobre a sua vida. E certa das suas convicções, ela chega ao profeta e diz: olha, meu marido morreu. Ela estava certa das suas convicções. E tu sabes, ela dá um intimato ao profeta: tu sabes que o meu marido era teu servo, te honrava em vida e temia ao Senhor, temia a Deus. Ela está dizendo o seguinte: agora, eu vim aqui não foi fazer cobrança. Eu vim aqui dizer que eu acredito que o Deus que te usa é o Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Eu vim aqui te dizer que o Deus que te levantou como profeta é o Deus que honra o ministério e a palavra que sai da tua boca. Eu vim aqui te dizer que eu acredito no Deus a quem tu proclamas. Ela estava expressando a sua convicção e dizendo: eu não sei o que Deus vai fazer e não faço a mínima ideia como Deus irá fazer. Agora uma coisa eu te digo: ninguém me tira, não saio daqui enquanto Deus não resolver fazer alguma coisa. A convicção é a certeza plena, absoluta, de que algo está acontecendo ou irá acontecer. A convicção é a confiança plena, inabalável, de que o que gera e move
a minha vida e me faz agir diante das minhas atitudes, não é as circunstâncias que me cercam, não é o que é aparente, não é aquilo que é palpável, mas é aquilo que vem de cima, que vem do alto, é aquilo que é maior do que as crises que me cercam. A minha convicção em Deus é aquilo que declara dentro de mim, ainda que meus olhos não veem, mas a certeza absoluta de que eu já tenho aquilo que eu acredito. E foi isso que ela fez com o profeta. Então o profeta pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Agora preste atenção para nós encerrarmos a mensagem. Aqui é o grande problema. Você chega na igreja e fala para Deus do problema, da luta, disso, daquilo, do cachorro, do periquito que morreu. Fala do peixe que está jejuando, quando não tem comida, não tem nada, porque jejum, cachorro, periquito, tudo na tua casa quando não tem comida. Aí você chega para Deus, o problema é que a gente chega para Deus, pastor Gerson, não é para expressar a Deus o grau de confiança que nós temos nele. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Você sabe toda a história, a dificuldade que ela teve, porque a convicção daquela mulher lhe dizia: se tão somente ele não precisa me tocar, ele não precisa colocar a mão sobre mim, ele não precisa mandar os homens se afastarem, porque como mulher ela não poderia estar no meio da multidão cercada por homens. Eu só preciso tocar nas orlas da veste dele. E outra coisa, ele nem precisa saber quem eu sou, ele só precisa sentir aquilo que eu acredito, ele só precisa saber que a minha convicção é inabalável diante da crise que eu estou vivendo. E Jesus perguntou: quem me tocou? Vocês sabem muito bem. E todos disseram: Senhor, todos te tocaram. Todos que estavam ali tinham crises. Todos que estavam ali ou tinham enfermidade ou tinha alguém enfermo em casa. Todos que estavam ali tinham um problema no casamento ou tinha alguém que já tinha perdido o casamento. Todos que estavam ali tinham algum tipo de crise financeira, ética, moral, espiritual, social. Mas o que faz Deus agir diante da crise não é o teu choramingo, não é o teu sentimento de coitadinho, não é o teu flagelo espiritual em algo se diminuir e diminuir a grandeza de Deus juntamente com a tua diminuição. Porque aí a gente entra em Provérbios, onde temos lido que imagina ser aquilo que imagina ser, no seu coração de fato ele é. Queridos, o diabo, ele quer roubar a grandeza de Deus na tua vida, a percepção de quem é Deus sobre a tua existência, de quem é Deus na sua essência. Entenda uma coisa: eu ter a visão da grandeza de Deus, eu tenho visão da grandeza de Deus, eu vejo, eu entendo, eu compreendo a grandeza de Deus, isso é a minha visão, isso é a minha percepção, mas Deus não é aquilo que eu vejo, porque se Deus for aquilo que eu vejo, eu estou diminuindo Deus. Deus na sua grandeza se revela por aquilo que eu acredito. Isso é o meu particular, isso é a minha convicção gerada, germinada dentro de mim, acrescida pela sua promessa em minha vida. Deus está acima e além, por isso o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que cremos. Deus é maior do que a minha fé. Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu creio, do que eu espero, do que eu quero. Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu imagino. Quando Paulo fala da alma, da expressão do sentimento, da psique do homem, porque aqui é o campo de batalha, aqui gera e aqui direciona a maior crise que o homem pode ter. A maior crise que você tem, querido, não é com o que está fora de você, mas dentro de você mesmo. A maior crise que você pode ter é a falta de conhecimento, de entendimento, de compreensão, de comunhão, de percepção de quem é Deus na tua vida. Porque o diabo vai te fazer se sentir um nada, um lixo, um esdrúxulo, pequeno.
Quando o diabo te mostra você pequeno, você esquece que Paulo diz que Deus usou as coisas pequenas para confundir as grandes. Quando o diabo te menospreza, te desqualifica e diz que você não é, você esquece que a Bíblia declara através de Paulo que Deus pegou as coisas que não são para confundir as que têm aparência. O diabo sempre tentará lhe desqualificar e desqualificar a grandeza de Deus. Mas quando você sabe quem é Deus, crê na sua palavra, acredita e tem comunhão e intimidade com Ele, quando o diabo tentar usar o diminutivo para te desqualificar, você vai entender que é a oportunidade de você glorificar a Deus. Porque aquele negócio do diabo te fazer se sentir como uma formiga, pequeno inseto, aí Deus vem pelo Espírito te lembrar o que eu já disse aqui, que a formiga é o único ser capaz de carregar 50 vezes seu próprio peso. O diabo não quer que você saiba quem você é. Provérbios, versículo 24, versículo 10, se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Você não pode ser covarde. Ser frouxo aqui é covardia, é desistir, é voltar atrás, é abrir mão, é escolher o caminho mais curto. Mas quando você põe de pé e diz, eu sei que é real o que está acontecendo comigo, mas também eu sei que é real o Deus a quem eu sirvo, eu também sei que é real o Deus a quem eu adoro, eu também sei por que eu vim aqui nessa noite. Quando Deus usou a irmã para lhe exortar, para você adorar, é porque a razão de nós não adorarmos a Deus é que nós tornamos o nosso frio maior do que a percepção da glória de Deus neste lugar. Nós tornamos a igreja meio que vazia, porque muitos não vieram porque está frio, porque nós achamos que Deus depende de uma multidão para mostrar quem Ele é. Deus escolheu o Val de Jaboque para tornar o enganador um príncipe na sua presença. Deus escolheu o moleque que estava cuidando de ovelha e disse, ninguém senta na mesa enquanto o menor não chegar. O menor está lá, mas a minha graça, a minha glória, a minha mão, a minha presença é com ele. Porque enquanto vocês comem, ele pega a harpa para louvar, para adorar, para salmodiar e perguntar quem é como o Senhor, meu Deus. Eu encerro esta mensagem, querido, deixando para o seu coração a necessidade de você ter um relacionamento íntimo, profundo, abundante com Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E você passivamente pode aceitar tranquilamente aquilo que o diabo tenta lhe impor, seja na crise econômica, que não deixa de ser crise social, seja o momento de desespero que você está vivendo por uma enfermidade que assola o seu corpo. E eu sempre falo isso aqui, eu passei por isso e posso com propriedade falar disso. O diabo vai chegar e dizer que teu filho está com problema, o pastor Gerson teve problema na gestação do seu filho, ele não é muito de falar essas coisas, a gente esteve orando, mas está aí a criança abençoada na presença do Senhor. O diabo vai tentar produzir dúvidas, quando Deus espera que pelo menos você traga à memória aquilo que te produz esperança. O grande problema que a igreja de Cristo vive consiste nisso. Nós perdemos a memória de quem é Deus na nossa vida, no passado. Nós produzimos uma amnésia de quem é Deus no presente e nós construímos um abismo, um buraco negro no universo de quem é Deus no nosso futuro. A Bíblia diz que o teu Deus, a quem você veio servir, adorar e se apresentar nesta noite, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A garantia de que ninguém vai levar teus filhos, de que o credor não vai levar a tua esperança, de que ninguém vai roubar o teu futuro, é você saber que o teu Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E que a tua vida está escrita na palma da sua mão. E que você deve confiar nele, independente das circunstâncias, como Jó, caia prostrado, caia pelado. Mas erga a sua voz e diga para o mundo e os céus ouvir: eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E como Paulo diga: eu sei quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer muito mais do que a crise que está batendo na sua vida. Portanto, querido,
Escolha, decida, tenha atitude, tenha visão, reaja, se levante, seja corajoso, não seja frouxo, não seja medroso, porque covardes não vai entrar no reino do céu. Você tem o espírito de destemor, você tem o espírito de ousadia, você tem o Espírito Santo de interprudez, você tem o Espírito Santo de coragem. Então jogue fora aquele vasilhamezinho que costumeiramente dentro da crise você coloca Deus dentro e fecha lá a tampinha e vai chorar lá no quarto. Mas deixe que o universo revele a grandeza do seu Deus e rasgue a sua voz, derrame o seu peito gritando: o meu Deus é maior do que a minha vida, o meu Deus é maior do que a minha esperança, o meu Deus é maior do que a minha fé, o meu Deus é acima, maior do que tudo, e por isso eu sei que o meu Redentor vive, e essa crise não irá impedir de eu viver o sobrenatural de Deus. Escolher, decida fazer e faça de maneira consciente, sabendo que Deus vela pela sua palavra para cumprir a promessa que um dia Ele lhe fez. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero bendizer e magnificar o teu nome. Eu te peço perdão, Senhor, porque nós somos miseravelmente falhos. Como a gente tem mania de acreditar no Senhor quando recebemos apenas um milagre. Como temos mania de declarar a nossa fé quando o Senhor resolve nos abrir a porta. E como perdemos a oportunidade diante do deserto de enxergar as mesas que o Senhor tem preparado. Como perdemos a oportunidade de, em meio às crises, levantar os nossos olhos para cima e vislumbrar a grandeza das tuas mãos. Como perdemos a oportunidade diante das enfermidades de acreditarmos em Isaías 53. Como perdemos a oportunidade, Senhor, de termos uma atitude de coragem, de ânimo, de obediência e de fé, e vermos a nossa história confirmada, vermos o nosso futuro concretizado e vermos o capítulo da nossa existência escrito. Senhor, nos ajude diante da pequenez da nossa fé, para que nos postemos ante a Tua glória e estejamos prostrados unicamente, Senhor, debaixo da Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nos dá uma semana abençoada, e que nesta semana, Senhor, abramos as portas para mostrar aquele que é a fonte inesgotável de realizações em nossas vidas. Permanece com a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Lembre-se, sirva a Deus acima de tudo por aquilo que Ele é. Adore a Ele na sua essência e louve a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele vai fazer. Deixe de ser ouvinte da palavra, querido. Pare de ser frequentador de igreja. Seja a igreja de Cristo. Seja verdadeiramente um culto racional. Peça para Deus abrir sua mente, sua visão, seu entendimento. Peça para Deus promover a esperança. Peça para o Espírito de Deus lhe produzir ousadia, coragem, interpretez. Deixe de ser frequentador de placas de igreja e seja verdadeiramente a igreja que não se prostra diante da porta do inferno. Porque Deus já morreu e ressuscitou em Cristo Jesus para te fazer mais do que vencedor. Amém? Deus abençoe a todos, queridos. Nossos secretários estarão postando para os amados nossas mensagens. Quinta-feira, o nosso terceiro elo, pastora Teca, estará conosco. Segue a programação normal que os irmãos estarão recebendo. E domingo, escola bíblica dominical. Domingo à noite, o nosso culto de... Vamos mudar já, né? Começando por esse mês. De missões. Seria esse mês? É o outro. Então ainda é o segundo domingo, é o culto de primícias. Então domingo que vem, traga seu quilo, traga a sua cesta, tá bom? E olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, querido. Para de pedir para Deus mandar abundância na tua vida quando você tem coragem de dar um mísero quilo para alguém. Para de pedir cesta básica a Deus
quando você tira um mísero quilo para dar a alguém. Se você quer um caminhão, dá uma cesta básica. Você só pode colher aquilo que você semeia. Você tem duas escolhas: gostar ou não gostar do que eu estou te dizendo, ou mesmo não gostando, escolher acreditar, honrar a Deus e tomar a decisão de plantar uma grande colheita para a tua vida. Porque é aquilo que você faz com amor e com fé que determinará pela fé a colheita que você espera em Deus na sua vida. Você não tem poder para determinar a quantidade da colheita, mas Deus te deu graça para você trabalhar na qualidade da colheita. E para isso, veja o tipo de semente, escolha bem a semente, veja bem onde você está semeando, veja bem a terra que você está semeando, porque tudo isso é necessário para que a colheita que você espera, de fato ela aconteça. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.